possibilidades da gente renascer. Eu tive o enorme prazer de estar lá na manifestação, naquele encontro que eu chamaria lá na Paulista, né? E encontrar todo mundo, o Moacir Biasi, que eu não via fazer um tempão, e que é uma das figuras mais legais que eu conheci na Eldorado, né? Que é um grande profissional da área técnica, e outros tantos colegas, né? O André, com quem eu trabalhei em outras rádios há quase 30 anos, enfim, um monte de gente, a própria Roberta Martinelli, a Paula Lima, que eu não conhecia. Pô, falei para ela, falei assim, a Eldorado, ela não pode fechar por uma razão, é a única rádio do mundo que tem uma Paula Lima e um Paulo Lima. Então essa é a principal razão. Mas enfim, muita gente veio me perguntar, será que não tem um jeito? Eu vou dizer o que eu disse para eles. Eu acredito que tem, assim, por conta dessa... Acho que dá para usar a palavra comoção coletiva que a notícia do fechamento causou. Eu acredito sim, e não é só uma questão de ter esperança, eu acredito sim que tem uma mobilização de pessoas, de empresas e tal, para que ela, independente de parar no dia 14, que ela volte, quem sabe aí, em breve também, não tenho certeza, enfim, não estou falando meu feeling só, e a minha vontade e esperança, né? Mas, cara, vou te fazer uma pergunta final, que é uma pergunta que eu só resolvi fazer porque é o último Trip FM na Eldorado, senão eu não faria jamais, porque seria cabotino, seria talvez até deselegante, e não é o nosso feitio. Mas como a rádio vai encerrar e a gente tem um vínculo de parceria, de amizade, eu tomo a liberdade, cara, de pedir para você falar um pouco do teu olhar sobre o nosso trabalho, né? Sobre o Trip FM especialmente, né? Eu nunca faria essa pergunta se não fosse o último programa da nossa história de 10 anos com você e 26 com a Eldorado. Me fala um pouquinho, cara, desculpa a pergunta incômoda, mas você já me falou muito generosamente várias vezes sobre a tua visão, e é uma visão muito, não só carinhosa, mas muito inteligente e tal. Eu queria, cara, ouvir, acho que a gente merece ouvir um pouquinho assim, por que você não mandou a gente embora? Esse tipo de conversa verdadeira, né, em que você tem espaço de fato de escuta, e o fato de ter um espaço de escuta não é também ignorar o jornalismo, de não deixar de fazer perguntas contundentes e necessárias, né? Isso que a gente tem até em fóruns íntimos, como minha conversa com o Paulo naquele dia, isso se reflete como um método de trabalho e como a alma desse talk show, né? E eu acho que ele está no ar ao longo de todo esse tempo e gerando interesse por todo mundo, por isso, e por uma coisa que também não está ancorada. Hoje se pratica um jornalismo muito vinculado no resultado do tal dos cliques, né? Então não está ancorado com essa visão desse tipo de resultado e nem com necessariamente responder a anseios da realidade que a gente vive muito no curto prazo. Eu tenho certeza que grande parte das entrevistas, agora me refiro a você, ouvinte, grande parte das entrevistas que eu vi do Paulo, sei lá, de 10, 15 anos atrás, elas estão atuais, porque a conversa ali tem outro propósito, né? Além de uma troca verdadeira, né, tem uma busca de falar sobre questões essenciais da nossa vida e como a gente enxerga a nossa vida e aquilo que a gente construiu, e o interesse real pela sua biografia. Então, eu acho, Paulo, que eu enxerguei no talk show, no Trip FM, aquilo que eu entendo como o ideal de jornalismo, né? Eu falei, se eu pudesse, e eu reflito um pouco isso nas entrevistas que eu faço no fim de tarde, é uma referência para mim, né? Buscar, e é um pouco como conversar com você, e aí vem o último elogio, Paulo, né? Se eu fizer muito, vai soar exagerado e falso, né? O último elogio é para a sua maneira de conduzir. É você como comunicador, né? De você ser uma pessoa que sabe ouvir, sabe conduzir bem uma conversa e sabe puxar aspectos completamente surpreendentes na hora de abordar isso com o entrevistado. E às vezes entrevistados que eu imagino que não deve ser fácil abordar certos temas, né? Porque são pessoas
famosas, pessoas que muitas vezes fica difícil acessar a intimidade delas, e você conquista o espaço da intimidade, que esse é a maior conquista que qualquer jornalista quer, né? O espaço da intimidade. E não é um espaço da intimidade em off, é o espaço da intimidade em on, que aí é mais difícil ainda. Então, queria dizer que eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem aqui no Trip FM. E não estou falando isso porque está acabando, porque é o último programa e é a última pergunta, Paulo. Mas é uma admiração real pelo legado de vocês, aquilo que vocês constroem como Trip FM. E também é um elogio pessoal daquilo que eu sempre identifiquei em você. Viu, Paulo? Emanuel, eu tô me sentindo... Sabe quando você é criança e vai numa festinha de aniversário, então quando acaba a festa, o aniversariante vem e te dá uma bola, assim, um presentinho, uma lembrancinha. Tô me sentindo assim, cara. Ganhei a melhor lembrancinha da Eldorado que eu pudesse sonhar, cara. Muito obrigado mesmo pelas palavras. E mais do que isso, cara, por essa coisa dessa liderança que escuta, que presta atenção, que ouve de verdade, que quer saber, que quer somar, né? Isso é muito legal. Várias pessoas falaram, o Leandro acabou de falar agora de novo, né? Enfim, obrigado por esses 10 anos de muita competência, cara, eu sei como é que é tocar um barco com pouco recurso e com muita qualidade, né? Então, parabéns aí por tudo. Já falei, vou dizer de novo aqui, eu acredito que a Eldorado é tão forte que ela pode renascer. Acho que é uma ótima expressão que você trouxe aqui, e no que eu puder ajudar, vou ajudar, cara. E para fechar esse último programa Trip FM aqui na Eldorado, cara, eu vou tocar um dos padroeiros. O Trip FM tem uns 2 ou 3 padroeiros musicais. Um é o Jimi Hendrix e o outro é o Tim Maia, né? Que sei lá, como explicar o Tim Maia, né? O cara é uma divindade, um orixá, como se diz agora. E eu tive o privilégio de ir em vários shows dele, alguns que ele não foi, outros que ele foi. Mas, enfim, eu sou completamente fã, acho que é um bom jeito da gente fechar aqui. E que atravessa a história da rádio, né? Não é que ele é só padroeiro da Trip, né, cara? Ele tem quase que um puff na Eldorado, né? Um puffzinho com o nome dele, porque é uma figura bastante presente aí na programação e tal. Eu vou tocar Azul da Cor do Mar. Essa música foi lançada em 1970. O Emanuel não estava nem no projeto, nem planejado, aí ele ainda estava. E eu já estava aí, já tinha 8 anos nessa época que ele lançou Azul da Cor do Mar. E assim, essa música, de uma certa forma, foi uma virada na carreira dele. Ele começou a ser percebido como uma das vozes mais marcantes da música brasileira, nessa mistura de soul, funk, samba, de tudo que ele botou no caldeirão maluco do velho Tim. Então, Emanuel, mais uma vez obrigado, cara, parabéns por tudo. E vamos de Tim Maia aí celebrando, cara. O negócio é celebrar. Obrigado, Emanuel. Belíssima escolha fechar com Tim Maia, que é de fato uma representação de anarquia e liberdade, que é muito do que a gente pratica também, Paulo. Obrigadíssimo. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá! Eldorado FM.